Muito bem, vamos iniciar nossa aula de número 4. A nossa videoaula agora trata dos pronomes relativos. O que seriam os pronomes relativos? Para continuar a mesma metodologia, a mesma forma de abordar e compreender essa escala de pronomes, né? Conforme a conhecida metodologia que já passamos a explicar nas videoaulas anteriores. Os pronomes relativos são palavras que ligam uma oração à outra, né? Uma oração principal a uma oração subordinada. São várias delas, né? Quero mostrar aqui no slide, por exemplo, que existem, por exemplo, grupos de palavras ligadas para o masculino e para o feminino. Que, qual, quem, cujo, quanto. Também do singular feminino, nós temos que, qual, quem, cuja, quanta. Bem? Vamos ver depois o uso desses pronomes. No plural, masculino e feminino, plural, masculino e feminino, nós temos que, quais, quienes, cujos, quantas. No feminino, que, quais, quienes, cujas, quantas. Existe uma estrutura, maneira de exemplo, não? Desses pronomes, que poderíamos enlaçar e usar desse jeito, dessa forma aqui. Que e qual podem referir-se tanto às pessoas como às coisas. Quer dizer, que a professora que viene, el mês que viene, la semana que viene, bem? El vecino que te busca, la mujer que llega, el chico que estudia, el abogado que lo defiende, la historia que comenta, la muchacha que se llama, el cual puede ser usado en estos ejemplos, ¿no? La obra sobre la cual te hablo, los científicos a los cuales te refieres, la persona de la cual me hablas, la chica con la cual saliste, la obra de la cual me hablas, el abogado del cual te hablo. Lembrando que hablar é falar. Eu acho que é desnecessário traduzir, mas seria mais ou menos isso. A professora que vem, o mês que vem, a semana que vem, o vizinho que te busca, o que busca você, está te buscando, a mulher que chega, o chico que estuda, o advogado que o defende, a história que comenta, a muchacha é jovem, a moça, que se chama, cujo nome qual, a obra sobre a qual te falo, os cientistas aos quais te refere, a pessoa da qual me falas, a chica com a qual saíste, passear, a obra da qual me falas, o advogado do qual te falo. Bem, e nessa estrutura, aqui tem esses pronomes elencados, a pessoa em quem confio, para falar do que, la mulher a quem queres, a mulher a quem você quer ou amas, el hombre com quem andas, o homem com quem você anda, o professor com quem converso, a amiga com quem sale. Então, seria essa maneira de usar esses pronomes. Alguns pronomes relativos são usados para destacar uma qualidade, quantidade, possessão, e estes são qual, quanto e cujo. Coloquei aqui vários exemplos. Cujo indica um caráter possessivo equivalente a de que, del qual, de quem, isto é, do que, do qual, do que. Por exemplo, exemplos. O livro de cujo autor me falas, el libro de cuyo autor me hablas, el libro del autor del cual me hablas, pode ser também substituído dessa maneira. Autora por cuya obra me interesso, la autora por cuya obra me interesso, por la obra de la cual me interesso,
La professora cujo nome é, a professora cujo nome é, la pieza musical de cujo autor, el autor por cujos livros me interesso, bem? Então, pronomes relativos, podemos também exemplificá-lo, o qual relativo à qualidade, vai sempre sem artigo. E vai levar como antecedente simplesmente ou uma palavra ou um antecedente qualquer. Nesse caso, vejamos os seguintes exemplos. Me lo imagino a todos tales quais eram. Bem, aí não há sujeito. É uma abstração. Eu me lo imagino, eu imagino ele tal e como eles eram. Recuerdo a minha madre tal qual como era. Eu lembro a minha mãe tal e como ela era. Bem? Então é assim sucessivamente. Le di quanto querias. Le di todo quanto tinha. Vinieron tantos quantos pudieron. Te doy todo quanto tenho. Pida todo quanto necessites. Bem? Esse é o caso de qual e quanto. Vamos ao texto de leitura da linguagem comum, que nós estamos acompanhando. Já chegaram ao tribunal. Então, no tribunal, em el tribunal, a indicação do título, em el tribunal, há uma conversa entre Raúl e Silvia. Silvia, todavía é temprano. Todavía é temprano, o tribunal está cerrado. Bem? O que isso quer dizer? Silvia, ainda é cedo. O tribunal está fechado. Cerrado e fechado. Temprano, temprano é cedo. Bem, Silvia exclama, habla, dice, mira, aí há uma funcionária, deve ser a secretária, vou a perguntar. Bem, olha, aí está uma funcionária, ou há uma funcionária aí, ela deve ser a secretária do tribunal, vou perguntar. Silvia habla, dá os buenos dias, seria buenos dias, bem, bom dia, buenos dias em espanhol. A secretária responde buenos dias, que seria bom dia, do mesmo jeito. Por favor, pode você informar-me qual é o horário de trabalho do tribunal? Por favor, pode você informar-me qual é o horário de trabalho do tribunal? Por favor, pode você me informar qual é o horário de funcionamento do tribunal? A secretária responde, este tribunal começa a funcionar a partir das 10 da manhã e fecha às 18 horas. Este tribunal começa a funcionar a partir das 10 da manhã e cierra às 18 horas. ¿Sí? Raúl exclama, pero já são das 10:30 da manhã. Veja que estamos trabalhando agora com as horas, né? Quem é o responsável administrativo daqui? Quer dizer, já são as 10 horas da manhã e ainda está fechado o fórum. Silvia insiste, sim, nós queremos uma explicação. Sim, queremos uma explicação. A secretária responde, um momento. Deixem me explicar. Ou deixem explicar-me. Silvia explica e diga qual é a oficina de queixa e sugestões, Bem, para levantar ou formular uma queixa. Não? A secretária, companheiros, escute o motivo pelo qual o tribunal não está aberto, não está trabalhando, não está funcionando, é porque hoje significa hoje, é um dia feriado. Hoje é feriado. Hoje, indico essa palavra que confunde muito, não? Hoje é hoje. Raul, pedimos desculpa. Me desculpe, não? Silvia, Raul, vamos aproveitar o tempo e vamos passear pela cidade. Bem, o tribunal está fechado, então vamos aproveitar para dar um passeio na cidade. Quais são as palavras que nós vemos aí nesse texto? Aberto, seria aberto. Feriado, funcionária, horário, hoje, instituição, motivo, oficina, queja, responsável, temprano, tempo. Bem, vimos isso no texto, aberto,
feriado, funcionária, horário, hoje, instituição, motivo, oficina, queixa, responsável, temprano, cedo e tempo. Bem, os verbos: aproveitar, cerrar, começar, cuidar, decir, desculpar, escuchar, esperar, explicar, funcionar, informar, ir, passear, parecer, pedir, perguntar, saber e sugerir. Então, português: aproveitar, fechar, começar, cuidar, dizer, desculpar, escutar, aguardar ou esperar, aguardar, explicar, funcionar, informar, ir, passear, parecer, pedir, perguntar, saber, sugerir. Bem? Estamos aqui para estudar em casa, dever de casa. Bom, tentem responder a essas questões. Ella es la persona de la qual me hablas? Ela é a pessoa da qual você me fala? Tu eres o professor com quem sempre converso por telefone? Você é o professor com quem eu sempre converso, falo pelo telefone? Ella es la chica con la cual saliste? Ela é a chica com a qual você saiu? Ese es el chico que estudia? Ese es el chico que estudia? Ese el chico que estudia? Ella es la muchacha que se llama Silvia? Esa es la obra de la cual me hablas? ¿Qué piensas hacer la semana que viene? Esta es la obra de la cual me habla. Bem, são as questões a serem respondidas. Passamos agora rapidamente para conhecer também, construindo com palavras, diálogos. Anteayer, ayer, hoy, ahora, mañana e passado mañana. São palavras que indicam o tempo. Anteayer, anteontem, ayer, ontem, hoy, hoje, agora, ahora, amanhã e depois da manhã. Bem, seria isso assim. Anteayer, ayer, hoy, ahora, mañana, passado manhã. Bem? Aqui temos quadro, nós temos quadro também das horas para, inclusive, quem se interessar em aprender a falar as horas, madrugada, de madrugada, por la madrugada, es la 1 de la madrugada, 1 em ponto de la madrugada, 1 antes meridiano. Bem, aí está o relógio, mostrando aqui, es la 1 de la tarde, 1 em ponto de la tarde, 1 passado meridiano, 13 horas. Son las 2 de la madrugada, 2 em ponto de la madrugada, 2 antemeridianos. Son las 2 de la tarde, 2 em ponto de la tarde, 2 passado meridiano, 14 horas. Bem? Assim, son las 3 de la madrugada, 3 em ponto de la madrugada, 3 antemeridiano. Son las 3 de la tarde, 3 en punto de la tarde, 3 pasado meridiano, 15 horas. Son las 4 de la madrugada, 4 en punto de la madrugada, 4 antes meridiano. Son las 4 de la tarde, 4 en punto de la tarde, 4 pasado meridiano, 16 horas. Bien. Son las 5 de la madrugada, 5 en punto de la madrugada, 5 antes meridiano. Son las 5 de la tarde, 5 en punto de la tarde, 5 pasado meridiano, 16 horas. Son las 6 de la mañana, 6 en punto de la mañana, 6 antes meridiano. Son las 6 de la tarde, 6 en punto de la tarde, 6 pasado meridiano, 18 horas. Son las 7 de la mañana, 7 en punto de la mañana, 7 antes meridiano. Son las 7 de la noche, 7 en punto de la noche, 19 horas. Son las 8 de la mañana, 8 en punto de la mañana, 8 antemeridiano. Son las 8 de la noche, 8 en punto de la noche, 20 horas. Son las 9 de la mañana, 9 en punto de la mañana, 9 antemeridiano.
Son las 9 de la noche, 9 en punto de la noche, 21 horas. Son las 10 de la mañana, 10 en punto de la mañana, 10 antemeridiano. Son las 10 de la noche, 10 en punto de la noche, 22 horas. Son las 11 de la mañana, 11 en punto de la mañana, 11 antemeridianos. Son las 11 de la noche, 11 en punto de la noche, 20 horas. Son las 12 del día, 12 en punto del día, 12 meridiano, es mediodía. Son las 12 de la noche, 12 en punto de la noche, 12 pasado meridiano, es medianoche, 24 horas. Bem, aqui passamos já ao texto jurídico. Conceito de justiça. Justiça é uma constante e perpétua vontade de atribuir a cada qual o seu direito. Então, em espanhol seria justiça, é uma constante e perpétua vontade de atribuir a cada qual su derecho. Bien, los preceptos del derecho son estos: vivir honestamente, no dañar al otro y dar a cada cual lo que es suyo. Em português, os preceitos do direito são esses: viver honestamente, não causar dano a ninguém e dar a cada qual, cada quem, o que é seu. O usuário está obrigado a entregar o objeto sobre o qual ha de efectuarse el trabajo en la fecha convenida y en condiciones adecuadas. O usuário está obrigado a entregar o objeto sobre o qual ha de se efetuar o trabalho e na data, lembrando fecha, data estabelecida ou convencionada e em condições adequadas. E 4, carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior. Están ausentes de validez, no terán validez, carecerán de validez a disposições que conflitem com outras disposições superiores. Basicamente, assim. No continuando. Quien haya perdido la nacionalidad española podrá recuperarla cumpliendo los requisitos siguientes. Quem perdeu a nacionalidade, ou quem tenha perdido a nacionalidade espanhola, poderá recuperar ela cumprindo os requisitos a seguir. La adopción constituida por juez español se regirá en cuanto a los requisitos por lo dispuesto en la ley española. No obstante, deberá observarse la ley nacional del adoptado en lo que se refiere a su capacidad y conocimiento necesario. Adopción constituida por juez español vai se reger en cuanto a los requisitos no disposto na lei espanhola. No obstante, quer dizer, mesmo assim, deverá se observar a lei nacional do adotado no que se refere à capacidade e ao consentimento necessário. A filiação o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los 18 años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de 2 años a contar desde aquella determinación. Es decir, a filiação ou o nascimento na Espanha, cuja determinação se produz depois dos 18 anos, não são, por si só, causas de adquisição da nacionalidade espanhola. O interessado tem então direito a optar pela nacionalidade espanhola de origem no prazo de 2 anos a contar daquela determinação. Bem, palavras: adequada, adopção, capacidade, condição, dano, filiação, justiça, nascimento, nacionalidade, perpétua, precepto. Em português: adequada, adoção, capacidade, condição, dano, filiação, justiça, nascimento, nacionalidade, perpétua, precepto. Bem, os verbos: adotar, adquirir, atribuir, carecer,
constituir, contradecir, dañar, dar, determinar, disponer, honrar, observar, optar, producir, recuperar e trabalhar. Português: adotar, adquirir, atribuir, carecer, constituir, contradizer, danar, dar, determinar, dispor, honrar, observar, optar, produzir, recuperar, trabalhar. Bem, aqui nós temos um texto que é também buscando outras áreas diferentes do direito trabalhista, direito penal, direito civil, como nós vimos anteriormente. Introduzimos aqui o direito do consumidor. Bem, um texto bem simples. Vamos lá, em espanhol. El derecho del consumidor como derecho especial es objetivamente el resultado de un nuevo movimiento internacional de defensa del consumidor, el cual comienza a hacerse sentir aproximadamente a principio del siglo XX. ¿Bien? A decir verdad, sus primeras manifestaciones estuvieron muy ligadas a las luchas generadas en el sector laboral por los obreros a través de los reclamos de mejores condiciones de trabajo y superiores salarios, así con el interés de proteger a los más débiles frente a los más fuertes. Hace ya algún tiempo se viene intentando en muchos países, comenzando por los más desarrollados, tutelar las relaciones económicas y jurídicas que se constituyen entre los productores y los consumidores. La necesidad de proteger los derechos de los consumidores se hizo sentir poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, con el afán de obtener mayores ventas y ganancias, los productores y distribuidores desarrollaron una carrera desenfrenada mediante la propaganda y la capacidad, engañando con ello a los ciudadanos que emitían su voluntad para adquirir productos y servicios con el objeto de satisfacer así sus necesidades primárias. Bem, rapidamente o português. O direito do consumidor como direito especial é objetivamente o resultado de um novo movimento internacional de defesa ao consumidor, o qual começa a se fazer sentir aproximadamente a princípio do século XX. Em verdade, suas primeiras manifestações estiveram muito ligadas às lutas travadas entre o setor laboral, trabalhista e os obreiros, por meio do reclamo de melhores condições de trabalho e melhores salários. Assim, com o interesse de proteger o mais débil, o mais fraco, frente ao mais forte, faz algum tempo vem se tentando em muitos países, começando pelos mais desenvolvidos, tutelar as relações socioeconômicas e jurídicas que se constituem entre os produtores e os consumidores. A necessidade de proteger os direitos dos consumidores se fez sentir, surgiu pouco depois da Segunda Guerra Mundial, quando com o intuito de obter melhores vendas e ganhos, os produtores e distribuidores desenvolveram uma carreira desenfreada mediante a propaganda e a publicidade, enganando com isso os cidadãos que emitiam a sua vontade, declaravam a sua vontade para adquirir produtos e serviços com o objetivo de satisfazer as suas necessidades primárias. Seria em português. Continuando aqui, surge o direito de los consumidores en la medida en que se le impone a los fabricantes o intermediarios respectivamente la responsabilidad por la calidad de sus productos y la transparencia de sus defectos al público. Y el Estado interviene para evitar que cláusulas contractuales sean impuestas unilateralmente por los productores y vendedores a los adquirentes de bienes de consumo para uso propio. Bem, surge, português, surge o direito do consumidor, o direito do consumidor surge na medida em que se impõe ao fabricante ou intermediário
respectivamente, a responsabilidade pela qualidade dos produtos e a transparência de seus defeitos ao público. E o Estado intervém para evitar que cláusulas contratuais sejam impostas unilateralmente pelos produtores e vendedores aos adquirentes ou de bens e consumo, que seriam os consumidores. Bem, aqui, no mesmo sentido, faça uma leitura do texto, responda as seguintes questões: por que surge o direito do consumidor? Qual seria a natureza jurídica do direito do consumidor? Faça um resumo do texto e faça a tradução direta do texto para o português, que é basicamente o que vai ser cobrado nas proficiências. Bem, até aqui terminamos essa videoaula. Eu agradeço muito pela presença de vocês. Continuo a insistir para as próximas aulas. Participem e, se tiverem dúvidas, podem enviar e-mail para mim através da plataforma. Muito obrigado. Boa aula.